Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tô aqui já iniciando a live um minutinho antes para eu estar me organizando, tá aguardando vocês entrarem. Deixa eu fixar aqui o link do meu curso, que graças a Deus está tendo sucesso, tô super feliz com o retorno de vocês. Deixa eu só terminar aqui de escrever, que eu sou um pouquinho lerda para isso, gente. Palavrazona.com.br/vinho sem segredo. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fixar agora. Deixa eu ver. Por que eu não tô conseguindo fixar? Ai, meu Deus do céu. Só um minuto, gente, eu vou chegar lá. Ai, meu Deus. Impressionante. Agora foi, ó. Olha como eu tô chique, gente. Tô conseguindo, agora fixei. Boa noite pra todo mundo, queridos. Como vocês estão? Já estão preparados pra noite romântica de hoje? Dia dos Namorados, sexta-feira. Adoro, esse ano foi muito especial. Já tô com meu vinhozinho branco, que já eu hoje escolhi, como eu adoro comida japonesa, tá? Eu vou estar com meu vinho branco, um dos meus favoritos, que é o Kleinkluff. E aí até daqui a pouquinho já entro na dúvida aqui da Valéria, que ela me mandou, falou: Paula, e japonês? Tinto ou branco? Tinto, né? Vou conversar já sobre isso, esclarecendo algumas dúvidas de vocês também. Boa noite para todo mundo, seja todo mundo muito bem-vindo. E pessoal, aproveitando, então, enquanto todo mundo entra, me manda as perguntas. Eu já tenho perguntas aqui de pessoas que me mandaram antes, então já vou começar a falar delas, mas vou pegando aqui a de vocês também. Só para reforçar, meu curso está aberto, meu curso online de vinhos. Então entra lá, dá uma olhadinha por curiosidade, veja os módulos. Não se preocupem, eu continuo dando muito conteúdo para vocês online, não tem problema nenhum. Só que assim, o conteúdo gratuito, ele fica muito solto, né? A gente não consegue acompanhar uma metodologia. É claro que eu entendo que de repente não é o momento, a gente está vivendo um momento tão difícil, mas assim, pensa muito na relação custo-benefício, sabe? É um assunto que você sempre teve tanta dúvida e de repente por conta de R$1,30 por dia, você resolve isso, sabe? Então vem comigo, eu vou ser sua mentora, a gente vai estar conversando, vou estar acompanhando o grupo de alunos, inclusive encerrou os 50 para ter aula ao vivo comigo, só que eu sou muito legal, um monte de gente me mandou mensagem, é óbvio que eu não vou deixar ninguém de fora, então entra lá, com certeza eu vou estar incluindo vocês no meu grupo para ter minha aula ao vivo, que esse foi um dos bônus que eu prometi para vocês, agradeço muito quem correu e se inscreveu primeiro para garantir isso, mas eu também não posso deixar ninguém de fora, tá? Deixa eu ver aqui se alguém já me mandou alguma pergunta, explicação simples do assunto complexo sobre o vinho. É possível aqui no Rio temos vinho em casa numa adega que não seja climatizada? Com certeza, querido. Você pode ter, você consegue administrar isso com a sua geladeira. Cuidado com vinho tinto, não pode ser gelado, tá? Ele tem que estar refrescado. Então, um pouco antes você administra na geladeira. Agora, pessoal, só para dizer uma coisa, eu marquei hoje uma live super rápida, eu não ia fazer live hoje. A minha live vai ser amanhã, que é uma consultoria individual, onde vocês me mandam perguntas, eu respondo. Quem quiser participar comigo ao vivo, coloca a hashtag Paulinha me chama, que eu convido, entra comigo. Então, a live de amanhã é uma live longa, eu vou responder muitas perguntas. A ideia aqui agora a gente está falando de harmonização, tá bom? Então, quem tiver qualquer dúvida, até se já quiser me mandar um inbox, não tem problema, que de repente eu já anoto para não ficar muito eu fugir, porque às vezes é tanta gente me perguntando, eu não consigo pegar a pergunta de todos, tá? Então de repente me manda um inbox, que de repente eu já entro falando disso, pra gente não perder muito tempo, porque hoje eu não quero atrapalhar a noite do Dia dos Namorados de ninguém, e eu quero aqui cutucar vocês para vocês já conversarem sobre o que a gente vai falar aqui na noite de hoje, que é a harmonização, que foi sem dúvida alguma uma das perguntas que eu mais tive no questionário, sabe? Que eu perguntei assim, gente, se vocês pudessem tomar um café comigo, quais seriam as perguntas que vocês iriam fazer? Todo mundo, harmonização, tenho dúvida de harmonização. Então vamos lá que eu vou estar vou estar tirando muitas dúvidas para vocês, tá? Então, primeira dúvida, olha, a Valéria me mandou uma mensagem super querida, então queria agradecer a presença dela, a pergunta, e coincidentemente é o mesmo prato que eu vou estar degustando hoje no meu Dia dos Namorados, que é japonês, que é uma das minhas comidas favoritas. E aí ela me perguntou, Paula, japonês, branco ou tinto? Tinto, né? Por que ela falou tinto, né?
Provavelmente porque ela gosta muito de vinho tinto, né? Porque, gente, uma das principais dicas que eu posso dar de harmonização, que são as dicas mais básicas, tá? É que, primeiro, você tem que olhar muito a cor da sua carne, da proteína que você escolheu e a cor do vinho. É a primeira dica. Então, carne branca, vinho branco, carne vermelha, vinho tinto. Essa é a mais fácil. Só que, gente, qualquer regrinha tem a sua exceção. Então, por isso que a gente não pode focar em uma única coisa, senão acho que a gente criaria um caos, sabe? Você tem que ter liberdade, sabe? Você tem que fazer as suas experiências. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tô aqui no meu vinho branco, porque eu adoro vinho branco. Desde os mais jovens aos mais encorpados, com madeira ou não, os mais frescos, eu adoro vinho branco. O meu é um sul-africano, é o Kleinklof, 100% Chenin Blanc, uma uva francesa que se adaptou super bem na África. Só que aí, imagina se a Valéria, que eu não sei se é o caso, tá? Você falou super rápido, eu falei, entra 18 horas que eu vou responder tua pergunta, quero você lá comigo. Imagina se a Valéria fala assim pra mim, poxa, Paula, eu não gosto de vinho branco. Aí o que ela faz? Ela não come a comida japonesa? A gente não pode ser radical, tá? E aí, entrando no não ser radical, qual é a dica que eu dou? A principal harmonização para o japonês vai ser o vinho branco, principalmente por conta do shoyu. O shoyu é um vilão. Então, quando você bebe o vinho tinto, você acaba tendo uma sensação metálica na boca, como se você tivesse escovado o dente, sabe? Vai ficar aquele negócio. Mas você pode sim usar vinho tinto, só que tem que ser um vinho tinto jovem, um vinho tinto muito leve, um vinho tinto que tenha acidez e não tanta tanicidade. Então, por exemplo, eu vou beber então, vou comer então meu japonês com Malbec argentino. Não, aí é radicalizar demais. Vou beber com Cabernet Sauvignon? Não. Tenta um tinto mais leve. Tenta um Pinot Noir, um Gamay, sabe, que tem uma acidez lá em cima. Tem brasileiros com ótimo preço. Um Beaujolais francês. Tenta coisas bem leves, de repente um Merlot do Vêneto. Ah, Paula, eu só tenho Chile na minha adega. Não tem problema, tenta o Merlot. Mas aí não pode ser um tinto envelhecido em barris de carvalho, tá? Tem que ser um tinto leve, tem que ser um tinto só com as características do terroir, só aspecto frutado, tem que ser um tinto bem leve, um tinto bem redondo. Aí você vai conseguir, tá? Fora isso, vai ficar muito agressivo. Então, assim, a principal harmonização seria o branco. Paula, eu posso rosé? Com certeza, que tem acidez. Paula, eu posso espumante? Com certeza que tem acidez. Paula, eu posso um vinho tinto? Pode, desde que seja um tinto leve. Tá? Então, gente, eu posso dizer para vocês que antes da regra da carne branca com vinho branco e carne vermelha com vinho tinto, vocês têm que pensar no que agrada a vocês, tá? Então, se você não bebe... E eu tenho muitos amigos que não bebem vinho branco, ainda não conheceram, não se deram oportunidade, tiveram um preconceito lá no passado de só ter vinho branco enjoativo, então ficaram muito no vinho tinto, são apaixonados por vinho tinto. Então eu vou falar agora, não, acaba com o teu dia dos namorados porque você tem que beber vinho branco. Claro que não, você tem que beber aquilo que você gosta. Mas tenta um equilíbrio. Então a principal dica é, olha a balança, cuidado com isso daqui. Ser uma comida muito leve com um vinho muito forte, ser um vinho muito leve com uma comida muito forte. Tenta ficar no equilíbrio e no máximo isso daqui, ó. Cuidado com a balança tá desregulada, tá bom? Então, comida japonesa, vinho branco, você pode muito bem com rosé, pode muito com espumante. Se for tinto, se você gosta de tinto, não abre mão disso, não tem problema nenhum. Tinto leve, ok? Então, respondido, Valéria, espero que sim. Não sei se você tá aí, qualquer coisa, a live vai estar salva, tá lá no meu canal do YouTube. Então, de repente, compartilha aí com o pessoal. Quem não puder tá vendo, de repente tá tomando banho, tá se maquiando, não tem problema nenhum, assiste depois com calma, ok? Ó, o José Reinaldo aqui, ó, eu não gosto de vinho branco. Não tem problema nenhum, José Reinaldo. Com o tempo você consegue aprender a beber vinho branco, porque é uma insistência mesmo, qualquer vinho, eu sempre falo isso, você tem que persistir. Enquanto você não gosta,
fica no vinho tinto. E aí você vai analisando o peso do seu prato. Se é um prato com carne branca, um tinto muito leve, tá? Bem leve. Por exemplo, um bacalhau é uma boa exceção de um peixe que é ótimo com vinho tinto. E aí depende muito do que está acompanhando. Ah, é um bacalhau de natas, o creme de leite era muito bom você usar um vinho branco. Como você não gosta, usa um tinto, mas usa um tinto mais leve. Ah, é um bacalhau com tomate, com azeitona, com batata, com brócolis. Putz, com vinho tinto vai ficar incrível. Então, você pode abusar bastante, tá? Ademir, o vinho branco só muito gelado. É exatamente isso. O vinho branco você não pode beber ele a temperatura ambiente, tá? Você tem que pelo menos estar ali entre 8 e 10 graus para estar degustando vinho branco, porque é isso que vai te trazer uma sensação de frescor, um agradável, senão ele vai ficar ruim pro paladar. Então, Linhares, na realidade eu tô fazendo a live hoje sobre harmonização. Amanhã eu vou estar respondendo perguntas, então volta amanhã que eu respondo as suas dúvidas, tá? E até se você quiser entrar ao vivo comigo, eu te convido, tá? Amanhã, 8 horas. Hoje eu tô focada em harmonização, porque hoje é uma live rapidinha de meia hora. Tá bom, gente? Ó, vou responder a dúvida aí da Cristiane, uma dúvida muito bacana. É Cristiane Marcolin. Ela me perguntou, Paula, eu quero vinhos para uma tábua de frios. Então, quer dizer, eu vou fazer um passeio por muitos frios, charcutaria e queijos. E aí, gente, qual vinho que ela coloca? Muito fácil responder isso. Tintos, eu recomendo para você um tinto de médio corpo. Por que um tinto de médio corpo? Porque você tem que tomar cuidado, porque com certeza nessa tábua vai ter coisas muito leves. Então vai ter um queijo leve, vai ter um queijo de massa mole, por exemplo, um brie ou um camembert. Esses queijos, eles são indicados para vinhos brancos mais especiais, um Riesling, um Pinot Grigio, uvas diferenciadas. Ah, Paula, então eu não posso beber com vinho tinto? Claro que pode, mas seria bom você evitar um tinto extremamente encorpado, um tinto com envelhecimento em barris de carvalho. Ah, Paula, mas na minha tábua tem gorgonzola e é um queijo forte que precisa de um tinto estruturado. Com certeza. E aí é que tá. Se a gente for pensar numa harmonização assim, ó, você vai ter que abrir 10 tipos de vinho para poder combinar com toda a sua tábua, né? Então, pra gente passear bem por todos os frios, tudo que compõe a sua tábua, eu recomendo um tinto de médio corpo, que não seja nem tão leve, mas que não seja muito encorpado, porque aí você vai ter equilíbrio. Se você achar que nessa noite você vai beber 2 garrafas de vinho, porque hoje você vai se dar oportunidade, é um dia bacana, é uma noite que vai render bastante, abra 2 garrafas de tintos muito diferentes, não fica no mesmo vinho, que aí você já pode ir provando e fazendo as suas experiências, tá? Vou reforçar para vocês sempre quando a gente fala em harmonização. O primeiro fator é o que te agrada. Então não adianta às vezes um profissional falar para você assim, ah, isso não combina, tem que ser assim. Nada disso, tem que ser de acordo com o seu gosto. E com o tempo você vai habituando o seu paladar e você vai conseguindo tá buscando coisas novas. Então fique muito tranquila, você tem que se dar a oportunidade de experimentar e de errar. Faz parte. E é por isso que é tão importante o tripé da zona de conforto, que é bom você errar dentro da faixa de preço que você está disposto a pagar. Que se você compra um vinho caro e se decepciona, você vai ficar muito frustrado, sabe? Então, fica na sua zona de conforto, isso é muito bacana, faça os teus testes. Então, uma tábua, gente, de frios, eu recomendo muito um tinto de médio corpo. E aí, se você de repente quiser se dar a oportunidade, por exemplo, eu particularmente, eu gosto muito de queijos com uma geleinha, com alguma coisa doce, e você quiser deixar isso pro final, junto com o vinho do Porto, pode ser uma ótima harmonização. Se você gostar de um vinho de sobremesa, você pegar, de repente, o próprio Roquefort com Sauterne ou um Late Harvest, vai ficar muito bom. A gente entra na harmonização de contrastes e não de estar pegando o mesmo peso. Então, quer dizer, o céu é limite para harmonização. Você precisa tá descobrindo muita coisa. Qual seria o vinho ideal para harmonizar com fondue de queijo? Então, eu gosto muito você pode passear tanto por um branco estruturado quanto vinho tinto, tá? Não recomendaria um branco leve,
E aí você vê a sua preferência. Ah, não, Paula, é de noite, tá um friozinho, eu quero um vinho tinto. Vai para um vinho tinto. Geralmente o fundi de queijo você vai estar muito ali com pão, com batata, com elementos mais neutros. Então você pode escolher o vinho tinto da sua preferência. Se você gostar de um tinto mais encorpado, pode ser o mais encorpado. Se você gostar de um tinto mais leve, pode ser com um tinto mais leve, tá? Pode ficar muito tranquila. Cris, gratidão, Paulinha. Então, eu venho fazendo isso certo. Com certeza você faz certo, querida. A harmonização aqui é o que você gosta. Só que eu falo, eu como profissional, eu tenho que indicar vocês para uma coisa que não saia muito do parâmetro. Então, por exemplo, um peixe grelhado com Malbec argentino. O Malbec tem muito tanino, né? Um vinho muito encorpado, muito estruturado. Ele foi feito para combinar com a carne, né? Uma carne vermelha, de repente até uma carne de caça. Então, quer dizer, encontra isso que vai muito bem, tá bom? Ó, já passou 15 minutos e eu ainda não respondi quase nada. Costelinha suína com barbecue, qual o melhor vinho? Muito boa pergunta. O que acontece, gente? Carne de porco é uma carne engraçada, né? Algumas pessoas falam que é carne branca, outras pessoas falam que é carne vermelha. O que determina isso é mioglobina, né? Um elemento ali, uma substância que está no músculo da carne, tá? Então eu posso dizer o seguinte, o porco, ele é considerado carne vermelha. Por quê? Ele tem muito mais mioglobina do que o peixe, do que o frango, né? Então a ciência fala carne vermelha, mas aí quando a gente cozinha, entra em cocção, acaba se tornando uma carne branca. Que difícil, né? Aí, ó, se fosse para tirar a sua dúvida, você tá usando molho barbecue, né? Então, com certeza um vinho tinto, tá? Ai, Paula, eu ia fazer isso no meu almoço, de repente num sol, vamos dizer que não fosse hoje pro Dia dos Namorados, tá? Você tá num churrasco. Putz, eu ia estar degustando com vinho branco, tá? Então, o que eu falo, gente, pensa muito no que você vai estar acompanhando. Mas assim, a carne de porco, o fato dela ter também muita gordura, e no caso do barbecue tem acidez. Então também cuidado de vocês escolherem um tinto encorpado. Não pode, porque o tinto encorpado, ele aumenta, o sal é um grande vilão e a gordura também para o tinto encorpado. Então aumenta a sensação alcoólica na sua boca. Não pode ser um tinto encorpado. Fica num tinto de médio corpo para você não se decepcionar, com um certo nível de acidez, que não tenha tanto tanino, vai combinar muito bem. Vou responder aqui a pergunta da Lígia, de Retalhos Lindos. Ela mandou, Paula, e quiche, hein? O que combina? Ela não me falou exatamente qual o quiche, mas geralmente o quiche, ele acaba tendo muito molho branco por dentro, né? O quiche Lorraine, que tem bacon, tem um pouco de molho branco, brie com damasco. Geralmente o quiche, você acompanha ele com uma salada, então ele vai muito pro universo do vinho branco. Aí, de novo, Paula, eu não bebo vinho branco, tinto leve, tá? Paula, eu não gosto de tinto leve, tinto encorpado. Aí você vai ver se quando você provar, essa sensação na boca vai te incomodar. Talvez não te incomode tanto que você gosta do vinho tinto, mas de repente você não vai sentir muito o gosto do quiche. Então por isso que é bom o equilíbrio. Sempre quando a gente fala harmonização, o equilíbrio é muito bom. Então para quiche eu recomendo muito vinho branco, que eu acho que é um prato para uma entrada, não acho que seja um prato principal, pode até ser. E aí no caso se for um principal e você quiser ir pro vinho tinto, aposte em tintos leves. Se você gosta de rosé, gente, o rosé e o espumante, essa noite é uma noite de comemoração. É tão bacana você usar espumante. Espumante e vinho rosé são coringas. Eles vão combinar com um universo de coisas, desde pratos mais leves a pratos mais encorpados, como carne. Então vai super bem. Use e abuse. Qual a melhor opção para iniciar no mundo dos vinhos, tinto ou branco? Querida, você pode entrar amanhã comigo 8 horas da noite que eu vou te responder isso. Se você quiser, coloca hashtag Paulinha me chama, que eu vou convidar você e a gente conversa com isso pessoalmente, tá? Tô focando na harmonização aqui hoje, mas não desiste não. Amanhã minha live 8 horas, eu vou fazer coisas muito... Vou estar tirando muitas dúvidas de vocês. E pessoal, é o que eu falo, tem muitas dúvidas, né? Todo mundo me manda mensagem, todo mundo pergunta... Gente, quer desmistificar esse mundo do vinho? Entra lá na minha página, tá aqui, ó, paulabrazuna.com.br/vinho sem segredo. Tô com um curso online maravilhoso. Vou estar fazendo aula ao vivo com meus alunos no Zoom. Sabe, a gente vai ter uma interação tão bacana. Eu tenho certeza que vocês vão formar uma confraria. Vai ser muito bacana, então corre lá. Ó, menos de 1,30 por dia, gente. É muito fácil, tá? Muito bom.
Que bom, querida. Obrigada que você vai voltar amanhã. Vou estar te aguardando aí. Olha, o Geraldo fechou uma consultoria comigo da GA Gastronomia. Quem tá em Niterói, o Geraldo tá com cardápio, entregando em casa. Maravilhoso. E ele ficou tão feliz que a gente conseguiu fechar a consultoria antes do Dia dos Namorados. Ele vendeu vinho pra caramba, porque todo mundo tava com dúvida. E aí ele já foi indicando. Foi muito bacana. O Geraldo, ele me fez a pergunta também do quiche, que aí eu indico muito um vinho branco, mas... Como eu disse, o cardápio dele passeava muito entre branco e tinto, então as pessoas também, de repente, Paula, eu não gosto de vinho branco, ia comprar um vinho tinto mais leve, então indiquei lá também. E o Geraldo, ele tem um prato que eu sou apaixonada, que é arroz de costela. Aí sim, galera, a gente começa a ter uma carne com muita gordura, peso, tá? Junto com arroz tem um equilíbrio, aí a gente precisa de um tinto e de preferência um pouquinho envelhecido em barris de carvalho. Então eu indiquei para ele um primitivo de Salento que passa 6 meses em carvalho, vai ser uma harmonização incrível. Então também é uma dica muito bacana. Deixa eu ver aqui. Tenho um frise azul, trouxe da Argentina, vi que é bom beber com sobremesa, mas tenho medo de incluir no pós-jantar. Gente, então, queijo como sobremesa, isso é uma coisa muito comum na França, tá? Eu particularmente adoro. Olha, aproveita que você tá com isso tão especial, faz esse teste, prova, não deixa passar essa oportunidade não fica na dúvida não. Faz esse experimento, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar, não tem problema, você elimina, de repente daqui a um ano você já vai mudar a sua opinião. Faça os experimentos. Ó, Geraldo tá botando aí o contato dele do WhatsApp, gente. Preço, o Geraldo tem preço, colocou os vinhos também baratinho, ó. Geraldo, beijo, obrigada pela confiança no meu trabalho. Paula, com brusqueta, gorgonzola, tomate, vários sabores. Qual o melhor tinto para harmonizar? Bianca, com certeza, a questão do gorgonzola que é um complicador, tá? Deixa a brusqueta de gorgonzola por último. Geralmente, se você puder abrir um tinto mais encorpadinho, eu recomendaria. Se você for ficar no mesmo vinho, já que tem tomate, provavelmente, de repente, você pode fazer um cogumelo, uma coisa com um queijo, o ideal é você ficar no médio corpo para mais, tá? Então, mas cuidado também com esse mais de pegar um vinho muito encorpado, porque é que eu falo, gente, o grande segredo de você petiscar é você não se enjoar, você conseguir ficar bebendo vinho um atrás do outro e aquilo não te cansar. De repente, quando você escolhe um vinho muito encorpado, ele te cansa, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Se puder deixar a brusqueta de gorgonzola por último, aí você coloca um vinhozinho mais encorpado. Se não, Paulo, eu tenho que escolher um vinho, já que você tem tantos elementos ali, desde os leves ao mais encorpados, fica no meio, tá? Não pega um vinho nem tão leve e também não pega um vinho muito forte não, porque de repente nas primeiras brusquetas você não vai conseguir, vai ficar ruim, você só vai sentir o gosto do vinho. Tá legal? Gente, equilíbrio, tá? Muito equilíbrio. Cristiane, respondi então, né, sobre a tábua de frios, que tá muito dentro da questão da brusqueta. Olha, eu acho que se fala assim, Kildare, né, Kildare Medeiros, espero que eu esteja falando o seu nome certo, querido. Ó, sobre chocolate, já falo. Só um minutinho. O Kildare me mandou uma harmonização muito bacana, perguntando sobre torresmo de barriga de porco. E aí o que eu falei aqui, tá, gente? O porco é uma carne vermelha, tá? Apesar de repente na cocção ela fica clara, é uma carne vermelha. Você passeia muito bem com o porco, tanto com vinhos com boa acidez quanto espumante. Eu adoro espumante com porco, gente, adoro. Essa efervescência limpa pra tanto a gordura do porco, fica muito bom. E eu gosto também com vinho tinto. Se fosse para recomendar um vinho tinto, eu recomendaria um Syrah. Aí pode falar assim, poxa, Paula, eu não tenho Syrah aqui em casa, eu só tenho Cabernet Sauvignon e Malbec. Não tem problema nenhum. Pode provar, tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que não vai atrapalhar a sua noite, você vai fazer uma harmonização muito boa, porque eu acho que na noite de hoje, a comemoração tem que falar primeiro o seu gosto, tá? Então, use e abuse no seu gosto. Se tiver alguma coisa que te incomode, a partir daí você vai identificando isso para você não ir errando, tá, pessoal? Então, faça os seus experimentos, fiquem à vontade. Ah, Kildare, obrigada, viu? Espero que você goste. Depois você me... Ó, gente, tira a foto hoje, me conta o que vocês acharam, tá? E se por acaso tiver alguma coisa que incomode, gente, anota isso. Paulo, ó, isso daqui me incomodou. Porque aí você vai aprendendo, tá? E a gente consegue. E olha,
Se você puder, entra no meu curso, gente. As inscrições vão só até terça-feira. Já cheguei a 80% da onde eu queria como meta. Então já provavelmente vou ter que encerrar porque eu não consigo dar conta de todo mundo. Mas eu tô abrindo para todo mundo ter aula ao vivo comigo. Então não se esqueça, vai ser muito bacana. Continuo dando conteúdo aqui gratuito, só que como eu falo, o conteúdo gratuito é tudo muito solto. Eu gosto de seguir uma metodologia que eu tenho certeza que eu vou abrir muito a cabeça de vocês, tá bom? Então vem comigo. Bem, voltando ao chocolate. Gente, chocolate, a doçura é muito complicada, tá? A doçura é difícil, tá? Então, a melhor recomendação para o chocolate amargo, principalmente, é você deixar ele com certeza para o final da refeição, junto com o vinho do Porto Ruby, que ele é avermelhado, não é o Tawny. O Tawny eu recomendaria mais pro queijo gorgonzola, que é um vinho do Porto mais acastanhado. O Ruby é um vermelho rubi. Então é um digestivo, gente. Você só toma uma tacinha no final da refeição. Então, como se fosse a sobremesa, como se fosse o seu cafezinho. Você não vai tomar um chocolatinho com café? Isso é muito bacana de uma refeição. Você no final servir um chocolate amargo com um vinho do Porto. Ai, Paula, eu não tenho vinho do Porto aqui, eu quero comer o chocolate. Faz o teste com o vinho que você vai estar tomando e veja se alguma coisa não vai te incomodar. Se não te incomodar, ótimo, vai com tudo. Se começar a incomodar, são elementos ali que vão estar atrapalhando um pouquinho. E aí é aquilo, gente, a harmonização não tem mistério. Doce pede doce, tá? Então é que nem se você pensar numa gastronomia asiática, tailandesa, chinesa, brinca muito com essa coisa do molho agridoce. A gente precisa de um vinho que tenha um toquezinho de açúcar residual. Não que ele vai ser doce, mas ele tem que ter um fundinho. Então, essa semana, na quarta-feira, eu fiz uma degustação falando de Alemanha. Eu degustei um Riesling, que tem esse toquezinho de açúcar. Então, fica especial. Que se for um vinho 100% seco, vai atrapalhar, tá bom? Você está me fazendo apaixonar ainda mais pelo mundo do vinho. Querido, obrigada. Eu fico tão feliz. Molho barbecue não combinaria com o vinho mais encorpado? Então, querido, com certeza combinaria, mas aí você tá falando do porco. Você não falou de porco em relação ao molho barbecue? Era uma costelinha? É costela de porco ou costela de boi? Se for de boi, capricha nesse vinho encorpado. Se for de porco, desculpa se eu não entendi, tá? Toma cuidado para ser muito encorpado, tá? Porque é uma carne com muito gordura também. Pode ser que aumente a sensação de álcool na boca, tem sal. Então, equilíbrio. Mas se você gosta de vinho encorpado com barbecue, vai com tudo. Japa. Valéria, eu respondi essa pergunta do Japa. Você só entrou agora? Querida, então eu comentei. Em relação ao Japa, a melhor harmonização é o vinho branco, tá? Não seria o tinto. Mas se você não gosta de vinho branco, não tem problema. Aposte no tinto, desde que seja um tinto leve, ok? Não pega um tinto encorpado, porque com o shoyu vai travar. Risoto de camarão, pode ser rosé? Gente, que delícia essa pergunta. Muito, não só pode como deve. Risoto, gente, ele tem muita cremosidade, né? No caso do camarão, é um elemento do mar. Então a gente precisa ficar no branco e no rosé. Como eu disse, o rosé é um coringa. Eu adoro camarão com vinho rosé, sou apaixonada, tá? Se você quisesse também com chardonnay, de repente quem gosta de branco barricado, degustar com risoto de camarão, vai ficar uma delícia, essa cremosidade, vai ajudar tanto na cremosidade do vinho, vai fazer um casamento perfeito. E risoto ao fungo, Paula? Vinho tinto. E de preferência, cozinhe o risoto de fungo com vinho tinto e não com vinho branco, tá? Só se de repente você fizer aquela base do arroz arbóreo com vinho branco, com caldo de legumes e colocar só o fungo em cima, ele não fazer parte realmente do risoto. Fora isso, o risoto de fungo sempre com vinho tinto, tá? E qual outro risoto que eu adoro? De cordeiro. Gente, cordeiro é uma carne de caça, vinho tinto também, tá? E aí pode apostar no vinho tinto mais estruturado. Quiche de gorgonzola. Quiche de gorgonzola é uma boa dica para um vinho tinto. Falei tanto pro quiche vocês ficarem no branco, né? Quiche de gorgonzola vai pedir um tinto, porque é um queijo muito forte, vai ficar muito gostoso. E aí você opte pelo tinto que te dá prazer. Se é um tinto leve, se é um tinto mais encorpado, pode ir com tudo, vai ficar uma delícia. Com uma saladinha, então... Aí você acrescenta nessa salada, de repente, alguns elementos bacanas, de repente uma noz.
Imagina se você colocasse um figo, então, quem gosta de brincar com essa coisa do doce também, vai dar um punch assim no prato, vai ficar bem legal. Se quiser vinho branco também pode. Deixa eu ver se eu não respondi alguma pergunta aqui que me enviaram. Se eu tô esquecendo. Não. Então, Valéria, comida japonesa, vinho branco, se você não gosta, não tem problema, vinho tinto leve, tá ok? Por favor. Cuidado com tinto encorpado com japonês, vai passar demais, você não vai sentir o gosto do frutos do mar. Risoto de alho poró com medalhão de filé mignon. Nossa, me deu fome agora, hein? Na receita do risoto já tem vinho branco, com certeza. Como risoto de alho poró, você tem que ter o vinho branco, mas olha, o elemento principal nesse prato, com certeza vai ser o filé. Quem vai mandar mais é o filé. Arrisca um vinho tinto, não fica no vinho branco não, que vai incomodar com o filé. Fica no vinho tinto, médio corpo, tá? O filé mignon é uma carne sem gordura, então não precisa ser um vinho muito encorpado. Ah, Paula, eu gosto muito de tinto encorpado, eu vou. Não tem problema, pode ir com tudo, é a tua preferência que fala primeiro. Todas as carnes de caça vai com vinho tinto, com certeza. Eu acho que a única exceção seria, de repente, um avestruz, tá? Coelho, depende da cocção, tá? Mas no geral, quando a gente pensa em caça, cordeiro, carnes mais fortes, tá? É bacana, a caça tem um gosto muito forte, é bacana o tinto para estar balanceando isso, tá bom? Falei também um pouquinho de bacalhau, né, gente? O bacalhau é um peixe que combina com vinho tinto demais. Essa gordura do bacalhau pede um vinho tinto, mas depende muito de como ele é feito. Se for um bacalhau de natas, por exemplo, se for um bacalhau espiritual, tem muito creme de leite, né? Esse creme de leite ele acaba prejudicando e indo mais pro vinho branco, tá? Mas se você quiser vinho tinto, pode, desde que seja leve. Então, gente, equilíbrio é tudo, tá? Outra coisa que eu quero destacar aqui pra vocês, que eu acho muito engraçado em relação à harmonização, não sei se já aconteceu isso com vocês, que nem roupa, mais ou menos. Arroz de pato. Ai, gente, adoro arroz de pato. Gosto muito de vinho tinto com arroz de pato, tá? Apesar do pato ser uma ave, né? Vamos dizer assim, você pode passear no vinho branco, mas eu gosto muito do tinto, tá? E também tintos médio corpo. Eu gosto muito de ficar na harmonização com médio corpo, tá, gente? Arroz de pato geralmente é um prato com muita gordura. Então, se você quiser com espumante, vai ficar incrível, que essa efervescência e acidez vai limpar a sua boca. Se você quiser tinto, um tinto mais leve, um tinto com tanino moderado, redondo, suave, um tinto com acidez, então, sabe? Você pode passear, gente, eu não gosto de engessar a harmonização. Faça os experimentos. O que eu ia comentar aqui com vocês, não sei se já aconteceu isso, você coloca uma roupa, você adora, você se sente a mulher mais linda do mundo. Passa uma semana, você tá num dia mal, assim, tá cansada, que não dá bem, você coloca a mesma roupa, você fala, gente, tá horrível. A roupa não caiu bem. A harmonização acontece a mesma coisa, gente, se a gente estiver cansado, indisposto, sabe, se você passou por um dia mal, às vezes pode ser que não vai cair bem. E aí não condene o vinho, não condene a comida, você tá mal, sabe? Não é aquele dia. É que nem a companhia, a sua companhia, ela tem que ser uma companhia muito especial. Senão acaba com o seu dia também, tá? Então, se dê essa oportunidade de repente, mesmo que você não tenha gostado, algum elemento que não ficou bacana, anota, tenta entender o que foi isso, se dá uma segunda chance. Sabe, a gente tá em casa agora tendo a oportunidade de cozinhar, de fazer experimentos. Você dá uma segunda chance e quem sabe você não gosta da próxima vez. Quando você fala em vinho branco, é sobre Chardonnay ou Sauvignon Blanc? Excelente pergunta. As duas uvas são brancas, sendo que a Sauvignon Blanc, teoricamente, é uma uva mais leve e o Chardonnay é uma uva mais encorpada. Então, vamos lá, a gente estava falando de risoto. Risoto tem cremosidade. Eu indicaria mais um Chardonnay do que um Sauvignon Blanc, que é muito leve. Eu tô falando de comida japonesa, é bem leve, né? Eu tenho shoyu para limpar a acidez, Sauvignon Blanc. Tô falando de uma salada, Sauvignon Blanc. Tô falando de quiche, pode ser o Sauvignon Blanc ou o Chardonnay. Então é aquilo que eu falo de repente você identificar o que mais te agrada. O que mais te agrada vai te dizer muito. Não adianta eu, como especialista, te falar assim, só compra isso, só funciona isso. Não, tem que ser o seu gosto. E a partir daí,
Por isso que é bacana fazer curso, gente. Porque aí você vai conhecendo, você vai tendo uma direção e vai abrindo um pouco a sua cabeça em relação às oportunidades. E é aquilo, um curso não é só você estudar a teoria, tem que ter prática. Então você precisa treinar, tá? Você precisa estar fazendo seus experimentos. Pratos com abacate, tipo guacamole de entrada. Gente, se é entrada, vinho mais leve, tá? De preferência branco. Eu preciso de uma acidez aí por conta desse abacate. Se não gostar, tinto leve. Eu acho que mesmo assim vai dar uma sensação metálica. Como entrada, eu continuaria no espumante, vinho branco ou rosé. Gente, sempre que a gente pensa num cardápio, você não segue uma regra. Você geralmente começa pelas entradas, aperitivos, saladas, vai para o primeiro prato mais leve, depois vai para o prato principal e vai para a sobremesa. No universo do vinho é a mesma coisa. Você tem vinhos para entradas, vinhos para o primeiro prato, vinho para o prato principal e vinho para a sobremesa. Você precisa entender um pouco a estrutura do seu prato para poder combinar com a estrutura do vinho, tá? E no meu curso eu dou muita dica de harmonização, vocês vão ficar surpreendidos porque aqui a gente não tem tempo. E a Pinot Grigio combina com o quê? Pinot Grigio é um vinho branco que no geral é um pouquinho leve, então geralmente com as entradas. É um vinho ótimo, eu adoro, é um vinho muito bacana para piscina, é um vinho muito bacana para uma conversa, para petiscar, ficar nos aperitivos. Cuidado com os pratos principais com Pinot Grigio. Se for frutos do mar, sempre uma coisa muito grelhada. Se você começa a botar molho, já começa a passar da estrutura do Pinot Grigio. Aí seria melhor um Chardonnay, um branco mais estruturado. Tá bom? Pessoal, 6h35. Eu vou pedir desculpa pra vocês porque hoje eu quis entrar e muito obrigada. Eu adorei que vocês toparam a minha live, estão aqui desde o início. Tô adorando essa oportunidade. Cordeiro, carne de caça, vinhos mais encorpados, vinhos tintos. E se for uma noite mexicana, muito tempero, muita pimenta, preciso de acidez para equilibrar isso, tá? Então vai na tua preferência. Eu particularmente iria preferir vinho branco ou rosé, tá? Eu acho que é passear muito. Se for tinto leve, um Pinot Noir, Alemanha, eu degustei essa semana, ia ficar incrível, tá? Que pena que acabou, eu sei, meu amor. Olha, gente, entra lá no meu site, paulabrazuna.com.br/vinho sem segredo. Gente, se inscreva. Eu te dou uma garantia de 7 dias. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Entra lá rapidinho para ver o primeiro módulo. Tá tão interessante. Eu já começo com uma dinâmica de grupo na semana que vem, com aula ao vivo comigo. Você vai ter uma oportunidade de ter uma aula no Zoom comigo. Olha que fantástico. E se não for o momento, não tem problema. Daqui a pouco eu abro de novo o curso. É que eu tenho que fechar, porque senão eu não consigo dar conta de todo mundo. Só que assim, é um preço promocional de lançamento, mas eu entendo. Vou continuar aqui no conteúdo online, gratuito. Não tem problema, vocês vão ficando ainda mais apaixonados por mim. Sem falsa modéstia, tá? Mas eu tô adorando. E entra amanhã aqui comigo, 8 horas, tá? Se quiser já me mandar mensagem, fica até mais fácil, que eu consigo acompanhar e não perco as perguntas de ninguém. Se não, entra comigo ao vivo. Se você quiser colocar a hashtag Paulinha me chama, eu convido você entra comigo ao vivo amanhã, 8 horas. Tá bom? Mas se não, me manda pergunta e eu respondo vocês. Que até cometi uma gafe ontem, foi muito engraçado. Comecei a convidar as pessoas que não estavam me mandando hashtag Paulinha me chama. Gente, sério, eu fico tão empolgada que parece que eu vou ficando cega. Enfim, mas é muito bom, eu tô adorando essas interações. Que bom, gente, que vocês estão gostando. Eu tô adorando o feedback de vocês. Graças a Deus, eu tô tendo mensagens tão carinhosas. Eu tô, assim, amando o retorno de vocês. Sabe? Então, eu fico muito feliz de estar podendo clarear um pouco a cabeça de vocês, estar abrindo os olhos de vocês para o universo do mundo dos vinhos, sem jargões, sem coisas difíceis. Eu gosto de desmistificar, eu gosto de facilitar esse mundo. Eu acho que às vezes a gente, em um determinado momento, a gente escutou alguma coisa e acredita que aquilo é a verdade absoluta e a gente se trava, sabe? Então não, tem muita coisa fácil. Vocês vão ver que a harmonização, eu vou conseguir abrir muito a cabeça de vocês. Façam os teus testes hoje. Me mandem foto do que vocês estão provando. Me fala se gostou, se não gostou, o que incomodou. A gente bate um papo aqui, tá bom? E amanhã
Eu espero vocês às 8 horas. Amanhã eu me arrumo pra entrar. Ah, que bom, Cris. Vou estar te aguardando. Ó, gente, eu tô com o meu Chenin Blanc aqui da África do Sul. Vai ser o meu vinho do meu japa hoje. Acho que eu devo estar bebendo um rosé também. Acho que eu vou botar um Nina também. Eu vou ver. Pode deixar que eu tiro foto já e coloco pra vocês pra ver que eu tô falando a verdade. Porque o que eu falo aqui é sempre verdade, tá? Não escondo nada de ninguém. Pessoal, obrigada pelo carinho. Se puder, entra lá no meu site paulabrazuna.com.br/vinho sem segredo e espero vocês amanhã, 8 horas. Super beijo, obrigada, viu? Uma excelente noite regada de vinho e muito amor. Coraçãozinho pra vocês também. Ô, Manuel, desculpa. Volta amanhã, tá bom? Ih, a Alessandra tá bebendo Kleikluff. Obrigada, querida, pelo carinho. Amanhã tamo junto, Manuel. Volta aqui, 8 horas, tá? Hoje foi rapidinho, só pra eu dar umas dicas de harmonização pra vocês terem o que conversar mais tarde, tá bom? Adoro vocês. Obrigada, ó. Coraçãozinho pra todo mundo. Super beijo. Entra no meu site, hein? Beijo, gente. Boa noite. Aproveitem. Bebam vinho com moderação. Hoje pode, tá? Só hoje. Beijo, gente.